basicamente é uma atividade que trabalha com pessoas e famílias, ajudando e orientando essas pessoas a terem um relacionamento um pouco mais coeso e consistente com a vida financeira que todo mundo tem. A gente sempre aprende a ser um médico, a gente aprende a ser um advogado, um arquiteto, um psicólogo, um administrador de empresas, a gente galga na carreira, vira um executivo de sucesso e deriva bastante dinheiro dessa atividade, né? Agora, ninguém quase ensina a gente o que fazer com o dinheiro que é derivado dessa atividade. Muitas vezes existe esse conhecimento notório das pessoas que não, eu vou buscar um planejador financeiro quando eu tiver bastante dinheiro. É mais ou menos como você disser, não, eu vou buscar um dentista quando eu tiver um sorriso bonito. Ou eu vou entrar numa academia quando eu tiver um corpo bonito, né? Não deve ser assim que a coisa acontece, a ordem é inversa. É muito interessante perceber que quando a gente começa a conversar sobre dinheiro com as pessoas, rapidamente a pauta que entra em vigor é projeto de vida, né? Quais são os sonhos dessas pessoas. E o que a gente acredita é que realmente o dinheiro deve servir para os projetos, para os sonhos e objetivos das pessoas, e não ao contrário. O dia a dia de um planejador financeiro tem basicamente 3 momentos, né? Ele tem o momento do dia dele onde ele tem que vender a atividade que ele pratica, né? Então, habilidades de vendas são fundamental nessa atividade, a capacidade de interlocução, a capacidade de mostrar suas ideias de maneira coerente e concisa, são elementos fundamentais e elementos de sucesso nessa atividade. Depois, tem um momento onde você realmente está junto com o cliente. São reuniões pessoais, olho no olho, né? A gente simplesmente não tem que ouvir o que o cliente diz, a gente tem que sentir o que ele está falando, a gente tem que olhar no olho dele e realmente tentar captar um pouquinho do que ele está sentindo, do que ele está querendo falar naquele momento. Basicamente, todo mundo sabe o que deve ser feito, mas não tem alguém questionando eles acerca do que deve ser feito e até estimulando eles a pensarem um pouquinho como isso deve ser feito. Então, o grande segredo dessa atividade está em formular verdadeiras perguntas, ao invés de dar respostas, porque a resposta está com o cliente, está com aquela família. No meu caso, eu sempre estimulo o núcleo familiar a participar das reuniões. Marido, esposa, os filhos, a partir de 10, 12, 15 anos de idade. Em algumas reuniões eles já participam. A criançada tem uma vida financeira ativa. Eu chamo que todo planejador financeiro tem que ser muito bom no que eu chamo dos 4 Cs. A gente tem que ser capaz de se conectar com as pessoas, né? Então, existem instrumentos para isso, né? Um instrumento importantíssimo dessa atividade, brilho nos olhos, sorriso no rosto. Eu acho que de qualquer atividade. O segundo é o C de comunicação. Então, a gente tem que saber se comunicar com as pessoas. E comunicação envolve muito mais ouvir do que falar, né? Eu costumo dizer que a gente tem 2 orelhinhas e uma boca. Se a gente usasse na proporção, um monte de problema seria evitado. O terceiro C é o C da consistência, né? Então a gente tem que se conectar, a gente tem que se comunicar, mas a comunicação tem que ter uma consistência. Para isso que eu preciso estudar, né? Para isso que eu preciso estar muito bem pautado, saber do que eu estou falando, saber acerca daquilo que eu tenho comunicado para o cliente. E se eu estou conectado, me comunico muito bem, essa comunicação está pautada com consistência, eu abro todo o caminho para o último C, que é a chamada para ação, né? Que é o que muitas vezes falta quando as pessoas se planejam. Elas estão planejadas, mas elas não necessariamente estão praticando o planejamento, ou seja, elas não foram para a parte da ação. Acho que a trajetória começou em 1996, 97, quando eu então estive nos Estados Unidos e conheci lá um planejador financeiro, né? Depois eu voltei para cá, tive uma primeira empresa, tive um site de internet, isso em 99 e 2000, acabei vendendo esse site. Depois fui trabalhar na 3M, na área de varejo, e alguns colegas então falaram, poxa André, você consegue derivar uma qualidade de vida bacana a partir do dinheiro que você recebe. E não é muito mais do que a gente recebe, né? O que você faz, como que você faz. E aí, então, de conversas informais,
surgiram alguns convites para, poxa, me acompanha nessa área, né? Você pode ser o meu ponto de apoio nessa área. Aí a coisa acabou tomando um volume bastante bacana e eu falei, olha, eu vou sair do trabalho e vou entrar na causa. Então, há 5 anos atrás, em 2004, eu saí totalmente da 3M e comecei a trabalhar como planejador financeiro independente em um voo solo. Sempre com a preocupação de criar uma empresa realmente de planejadores financeiros. Esse sonho, então, tornou-se realidade há 2 anos atrás, em 2007, quando a gente fundou a Life. E a gente aqui nessa maneira de falar, não sou só eu hoje em dia, sou eu e mais 2 sócios que fazemos parte da Life, uma equipe hoje de 15 planejadores financeiros, 100% remunerados pelas famílias que nos atendem. Acho que o primeiro elemento é gostar de gente, né? Muitas vezes quando a gente fala em gostar de gente parece uma coisa tão ampla, poxa, eu gosto de gente, mas aqui é um passo a mais. É você realmente ter a disponibilidade de estar realmente escutando as pessoas e querendo se envolver com a vida dessas pessoas. A disciplina é muito importante nessa atividade, né? E é uma atividade que continuadamente te convida também a desenvolver a disciplina. Você precisa constantemente se desenvolver. Você está trabalhando com a matéria-prima é dinheiro, é a vida financeira, mas logo um planejador começa a perceber que o que ele realmente faz é ajudar a família a ter um projeto. Conhecimento de mercado financeiro, né? Isso é uma coisa também que ajuda esse profissional a manter uma carteira de clientes num longo prazo. E realmente, quando eu digo aqui longo prazo, a gente pode imaginar para a vida toda, que é o respeito à agenda, né? A gente realmente tem que trabalhar entendendo como gerenciar o tempo, né? Para poder tentar comandar o tempo e não ser comandado pelo tempo. Gostar de vendas também é algo bastante fundamental nessa atividade, né? Eu acho que vendas é a atividade melhor remunerada do planeta Terra se você trabalhar duro e a mais mal remunerada do mundo se você trabalhar mole. Dentro do planejamento financeiro é a mesma coisa. Ninguém acorda pensando, hoje eu contrato um planejador financeiro, mas muita gente sonha com o que um bom planejador financeiro pode entregar, né? Que é uma vida sem problemas financeiros, uma vida onde você consegue enxergar os objetivos e atingir aqueles objetivos. Então, acho que um grande desafio é você realmente entender que esses clientes não vão cair do céu, que você tem que ir realmente atrás deles, que você começa a atender uma família. Se você realmente cuida daquele cliente, naturalmente essa pessoa vai te apresentar para outras pessoas, né? É muito comum você começar a atender uma família e rapidamente o irmão também ser o seu cliente, o primo, os melhores amigos, o professor, o amigo da faculdade. Muitas atividades, todo o arcabouço já está montado, né? A indústria já está formatada, o kit de ferramentas já está prontinho. Nessa atividade não, o que estimula e deve motivar um planejador financeiro é a percepção de que ele vai basicamente montar tudo isso. Mas tem também a recompensa disso tudo. Você vai poder colocar sua carinha nisso, você realmente vai fazer isso, vai acabar fazendo isso do seu jeito e você vai aprender bastante ao longo desse processo todo. Existem muitos livros hoje em dia, já no Brasil, que falam sobre o planejamento financeiro. Infelizmente, pouquíssimos, quase nenhum, que fala sobre o planejador financeiro, né? Fala-se muito sobre a medicina, ainda fala-se pouco sobre o médico. Uma Amazon.com, se você colocar lá, né, Financial Planner, você vai ter vários livros e vários guias de como se tornar um planejador financeiro. Plataforma que eu deixo à disposição de vocês para quem desejar conhecer um pouco mais sobre essa atividade é a própria Life. O próprio site da Life tem bastante informação acerca disso. Podem entrar em contato com a gente também, que a gente vai fornecer todo o ferramental e todo o trajeto que alguém deve percorrer se estiver considerando
a possibilidade de se tornar ou não planejador financeiro. Hoje a Life tem um curso que prepara planejadores financeiros, né? E automaticamente a partir desse curso a gente já contrata essa pessoa como planejador financeiro nosso. Hoje realmente a gente vive um problema aqui na Life de oferta e não de demanda. A gente tem um monte de cliente que a gente não pode atender porque não tem profissional treinado, capacitado e habilitado